Essa foi uma das melhores estreias de um técnico do Campeonato Brasileiro. O Flamengo vinha de um momento complicado, em que tinha acabado de perder o seu técnico atual, o Abel Braga, depois de uma vitória sobre o Atlético Paranaense por 3-2. E ninguém entendeu nada no início, porque repercutiu muito que ele tinha pedido demissão. Isso fez a diretoria do Flamengo ir correndo para o mercado, tentando buscar um técnico competente, que já estava há um tempo no cargo e sabia muito bem o que era vencer. E a escolha da diretoria caiu em um português, em que tinha feito muitos trabalhos em Portugal e que tinha se destacado bastante do Benfica, clube que ele ganhou muitos campeonatos portugueses e é conhecido até hoje por lá pelos seus grandes feitos. E enfim, ele vai dar o seu primeiro treino, mas antes ele vai fazer um discurso em que ele fala tudo sobre o que seria prioridade dentro do elenco. Primeiro, deixar o Flamengo acima de tudo, nada seria acima do próprio Flamengo. E em segundo, simplesmente ganhar, ganhar e ganhar. E a sua primeira partida comandando o Flamengo seria um jogo contra o Goiás no Campeonato Brasileiro de 2019 e a maioria da torcida não conhecia os seus trabalhos antigos, então queria saber se ele era realmente um bom técnico. Logo no início da partida, o Flamengo já estava querendo propor jogo e num cruzamento o Rodrigo Caio chega muito perto de abrir o placar, mas não estava convencendo nada a torcida ainda. Mas aos 5 minutos de jogo, o Flamengo já consegue abrir o placar com a Arrascaeta e assistência de Gabigol, e essa pressão toda já estava dando indícios do que seria o Flamengo de Jorge Jesus. Mas o sentimento de bom começo muda depois do Rodrigo Caio errar um passe e entregar um gol de bandeja para o Goiás, o que estava empatando a partida e deixando a torcida bem ansiosa. Mas a pressão do Flamengo continuou, finalizando muito mais do que o Goiás e tendo muito mais posse de bola também. Mas aos 42 minutos o Flamengo consegue achar o seu segundo gol com o Bruno Henrique, que é quase um gol contra, mas tudo bem, né? Era um desempate que estava dando a vitória para o Flamengo, mas a torcida ainda queria ver muito mais para provar que era um bom futebol. Mas quando todo mundo achou que o primeiro tempo ia acabar 2-1, depois de um cruzamento de Gabigol, a bola sobra para Arrascaeta de novo fazer o dele, e isso deixava o Flamengo com 2 de vantagem. E se você acha que acabou por aí, depois do Gabigol tocar para o Arrascaeta, ele faz um golaço de pé trocado por cobertura em cima do Tadeu, o que deixava o Flamengo com uma vantagem de 3 gols. Era um excelente primeiro tempo em que o Flamengo botou o Goiás na roda nesse início. Chega o segundo tempo e o Flamengo tinha a seguinte missão: continuar propondo um futebol envolvente. E aos 10 minutos da segunda etapa, o Arrascaeta faz um baita cruzamento para Gabigol finalizar. Flamengo 5, Goiás 1. A humilhação só foi querer acabar quando o Arrascaeta deu passe para Gabigol fazer o sexto do Flamengo, 6-1. E sim, o Arrascaeta fez uma partida de gala, fazendo 3 gols e 2 assistências. E esse foi simplesmente o início de um dos técnicos mais vitoriosos da história do Flamengo. Um é casual. 2 pode ser, aconteceu. 5 com fraturas.